o que realmente eu encontro na casa de uma pessoa? Uhum. O que a gente pode se deparar? Você filma a tua casa ou me convida e não fala nada. Rodrigo, o que tem aqui? Depressão. Peraí, como é que você identifica a depressão na minha casa? Pelo seu pensamento. Pessoas que carregam muitos problemas emocionais, elas tendem a descarregar esses problemas nos ambientes. E eles criam vícios de sempre no mesmo ambiente causar sempre as mesmas manifestações. Geralmente na cozinha as famílias tendem a lavar roupa suja. Pessoas podem achar um canto do choro dentro de casa. Pessoas podem desabafar dentro de suas casas. Então a depressão, fobias, traumas, vícios são identificados por meio de formas de pensamento ou obsessores. Então eu comecei a mostrar para as pessoas que existe isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu que te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver nos acompanhando por qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever na página, ativar o sininho de notificação, afinal de contas a gente tem toda semana um episódio inédito por aqui. E hoje a gente vai entrar no mundo paranormal. Não é paranormal. Não digo que é paranormal, mas é um pouquinho além do que os nossos olhos podem ver. A gente tem a honra de receber aqui uma conversa. Ele já falou que 1 hora não é suficiente, então não sei até que onde que a gente vai com esse bate-papo aqui hoje. O nosso querido Rodrigo Bonsaver, mais conhecido como Tio Spook. Olá. Spook Houses. Spook Houses, Tio Spook. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, imagina. É um prazer aqui a gente conversar. A gente já estava aqui falando libriano, né, gente? Libra com aquário. Vocês sabem que a conversa vai longe. E é engraçado, né, que você já me trouxe várias vertentes suas, mas tem uma vertente que talvez você não tenha me dito antes, que é a sua vertente de... Você era da área financeira, é isso? Era. Eu fiz administração na faculdade de Mauá. Foi um curso assim que caiu como uma luva para mim. Eu ia fazer psicologia e uma outra área que eu também ia para jornalismo. Eu queria muito, eu escrevia muito bem. Você tem cara de jornalista. Muito obrigado. Tem. Psicóloga também não tem? Tem Então bastante. tá bom. Tem bastante. Tava analisando aqui os tem. Então, e aí eu falei, vou, não vou. E aí eu vi um documento lá, que era aquele de cursinho, escrito, né? Administração e tal. Falei com meu pai naquela livre e espontânea pressão, falou, vai fazer ou economia ou administração. Porque a gente estava tendo um boom de empresas naquela época. Vai dar dinheiro. O pai sempre quer ver o filho muito bem sucedido numa empresa, né? CLT, tudo estressado. E aí eu entrei na Mauá, mas assim, a prova foi psicografada o negócio. Eu não sei como eu consegui. E assim, foi a única prova que eu fiz. Eu não fiz mais nenhum outro vestibular. Foi só ele. Só ele. Sentei, de repente vi as respostas e entrei na Mauá. Tinham 120 pessoas que entraram na Mauá, se formaram 30. E eu fui um deles que sobreviveu a Mauá, porque é pesado aquilo, não é fácil. No 3º ano, metade já tinha sido jubilado e expulso da faculdade. Meu Deus. Ali não é fácil. E dali eu fui convidado aí para uma corretora de valores, trabalhei lá durante uns 2, 3 meses e gostaram do meu trabalho e falaram, vai fazer carreira. E aí eu ficava acompanhando os analistas de investimento. E aí eu fui gostando, as planilhas eu fui me adaptando, a melhor conversa que tinha era com as planilhas, com a matemática. Eu falei, poxa, gostei. E eu fui me especializando e eu fiz MBA em finanças pela FIPECAF. E eu fui um dos melhores alunos na época. Chato. Os professores entravam e falavam, bom dia, Rodrigo, porque todo mundo já me conhecia do mercado. Então era um absurdo. Todo mundo entrava e falava. Aí o coordenador falou, você não quer dar aula para mim, não? Porque todo mundo te conhece. Eu falei, mas eu já tinha 10 anos de mercado financeiro. Aí eu tive alguns trabalhos acadêmicos publicados e foi bem legal. Alguns foram meio complicados de serem feitos, mas foi divertido. E aí depois eu falei, vou virar a chave. Virou completamente, né? Eu queria só fazer esse disclaimer aqui, que do mercado financeiro para o que você faz hoje. Sabe qual foi o segredo? Todo o dinheiro que eu pegava do mercado financeiro, que eu obviamente recebia de salário, eu ia atrás de uma pergunta que me fizeram há muito tempo atrás quando eu era jovem. O que é Deus?
Ok. Quando bateu isso na minha porta, aos 16 anos de idade, falando, tá na hora de procurar Deus, eu fui atrás dessa resposta. E eu encontrei essa resposta. Eu encontrei depois de 30 anos de procura. Eu levei 30 anos para achar essa resposta. Mas, até lá, o que aconteceu? Como deu a ignição para o lado místico, esotérico, com relação ao Rodrigo? Eu sofri um acidente de carro, aos 14 anos de idade. Eu fui atropelado na porta de casa por um Passat verde que desceu a rua a 60, 70 por hora e me pegou. E naquele dia eu tive uma das experiências mais interessantes da minha vida. Eu posso te falar que foi exatamente aquilo que a gente imagina. Eu entrei num túnel branco. Uma EQM, você teve uma experiência de quase morte? Mas foi tão real que foi uma morte. E eu vou te explicar o porquê. Eu bati no carro e eu rolei a rua. Eu rolei, foi 1,5 casa de diferença da minha. Foi uma porrada fortíssima. Eu levantei, eu tirei a poeira e não aconteceu nada comigo. E eu amassei o carro. O cara entrou desesperado, me pegou, me levou para o hospital. O médico falou, não aconteceu nada com ele. Só que eu vi o túnel. Eu entrei no túnel e é uma experiência interessante, porque eu olhava para baixo e falava, meu, que legal, eu tô subindo. E lá em cima eu vi minha bisavó. E eu nunca tive contato com a minha bisavó. A minha bisavó olhou pra minha cara e falou, não é tua hora, desce. Aí eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é e eu quero descobrir. Eu descobri de outras maneiras que também não foram muito legais, mas assim... Imagino. Não se brinca muito com isso. E aí eu fui levado a um centro espírita. Também por um acaso monstruoso do destino, né? Coisas absurdas que acontecem em 1980, 1990. Melhor época. Eu estava treinando numa academia chamada Dinastia, que ficava lá na Guilherme Dumont Vilares. Tô dando até as capivaras aqui. Olha só. E eu fazia musculação e fazia Kung Fu. Na parte de cima tinha artes marciais. E tinha um cara que me olhava e ficava sempre inquieto lá. Só que ele era bem mais velho. Eu tinha cerca de... Eu devia ter uns 16, 17 anos quando eu estava treinando. Ele já tinha uns 50 anos. E ele falou, eu preciso te levar num lugar. Eu falei, tá bom. Não tinha maldade naquela época. A gente não cresceu com internet. Não tinha internet na minha época. Para receber tanta descarga de informação assim. Aí eu... Tá bom, quando? Sábados eu vou te pegar na porta da academia, você vai comigo. Tá bom. Cheguei lá na academia para ver. Ele tava com uma esposa e 2 menininhas. Entrei no carro dele, fui. Ele me levou na Horácio Laffer, na Luz Divina. Entrei, o cara da porta olhou para mim e falou, que bom que você voltou. Me deu um abraço. Eu falei, pegadinha do malandro. O malandro vai aparecer. E aí, que isso? Como eu nunca tive Nunca vi aqui. Entrei e as pessoas vieram me cumprimentar. Que bom que você voltou, que bom que você voltou. Tal. Eu falei, tem alguma coisa estranha nisso aqui. Você tinha quantos anos aí? 16, 17 anos. Aí tomei o passe magnético e me apaixonei por aquilo. Que coisa gostosa. Falei, é uma bela massagem de algo que você não imagina, né? Mas que você sente de algum jeito, E eu né? gostei. Eu falei, tá, vou começar a frequentar aqui. E eu comprei todas as obras de Kardec, comecei a ler, comecei a buscar e tudo mais. E aí tem um pulo do gato. Numa das obras de Kardec, chamado Druida Revelado, na página 222 ou 224, tem a foto de um cara lá, que é o meu rosto. Não. Sim, eu tô te dando a página. Não acredito. Para esse podcast agora, eu vou procurar aqui na internet. Página 222, 224, do livro Druida Revelado, de Allan Kardec. E aí me confundiram com ele. Espero eu. E é verdade, eu tive esse livro. E o que você pensou quando você viu? O que você imaginou? É simplesmente uma impressão que as pessoas têm pela fisionomia, porque o espiritismo acredita que você carrega a sua expressão ao longo de reencarnações. Das suas reencarnações. Ok, não vou levar isso para um lado de sou eu, mas a foto é idêntica. Principalmente quando eu pesava um pouco mais. Beleza. Fiquei, e aí um dia eu falei, preciso dar um pulo do gato mais. Aí fui levado para Umbanda. Aí o bicho pegou. Por Imagino quê? que sim. Porque para mim, naquela época, a Umbanda era marginalizada. Era uma arte marginalizada. E eu lembro que eu ficava no portão da casa que me levava, falava, não vou entrar nisso aqui, terra de macumbeiro, não sei o que e tal, e me levaram. Beleza. Uma gira de esquerda. Virou gira de esquerda quando eu entrei. Esse é o problema. Era caboclo, já entrou, virou Exu aqui. Botaram todo mundo pra fora, eu fiquei sozinho lá.
É sério. Experiência maravilhosa. Não, fantástico, entendeu? Principalmente quando você tem 10 Exus do teu lado, te dando aquele abraço lindo, gostoso, assim e tal. Você fala, caracoles, para com isso, rapaz. E aconteceu de verdade isso. Eu entrei na casa, tal, quando o dono da casa me viu, mandou todo mundo sair, eram 10 horas da noite. Eu falei, rapaz, vamos pegar a paulada aqui. Todo mundo incorporou o Exu e ficaram em volta de mim. E ficaram fazendo um monte de cerimônia e tal. Eles falaram, agora você já pode trabalhar pra gente. Cada semana eu desenvolvi uma das linhas. Cada semana. 7 semanas as 7 linhas se fizeram. Eu lembro de uma vez eu estar no corredor. Era um corredor e as pessoas passavam cuscuz. Que delicioso aquilo. Eu nunca tinha comido, foi a primeira vez. Eu tava lá tal, e eu tava já tremelicando. Aí eu olho pro lado, tem um rapaz moreno, com uma saia de cigano, com uma calça de cigano todo e tal. Falei, que rapaz é isso? Aí passou uma moça do terreiro, eu segurei a mão dela. Falei, você trabalha aqui? Trabalho. Me tira um double check aqui pra ter certeza. É verdade que eu tô vendo um cara assim, assim, assim? Ela falou, sim, é seu cigano. E virou as costas e foi embora. Eu falei, rapaz, agora tem um monte de coisa aqui. Eu tocava violino na época. Eu fiz 4 anos de violino. Eu tenho guitarra, baixo, violão, regência de coral e eu tenho o documento da Ordem dos Músicos do Brasil, eu tirei. Minha avó era cantora lírica. E aí eu fui para esse lado da música também. Então, quando eu fui estudar violino, porque minha avó falou, eu quero que você estude um instrumento clássico antes de eu morrer, eu falei, tá bom, escolhe, ou um cello ou um violino. Ela foi e me deu um violino. E eu estudei 4, 5 anos com um japonês. O método Suzuki japonês. Ele batia com força, viu? Ele ficava tocando, ele com o arco do violino nas minhas costas, toca a bolinha. Eu, que bolinha, japonês? E a gente ficava... Aquilo era divertido, mas eu aprendi a tocar muito violino com ele. E aí trouxe também essa linha dos ciganos para perto. E aí eu fui desenvolvendo. Mas eu tinha muito receio do que era aquilo. Eu fiquei 10 anos trabalhando em centro espírita. Junto a centros espíritas, eu fui para a Ordem Rosa Cruz. Entrei na Ordem Rosa Cruz, na Borges Lagoa. Maravilhosa. Recebia, só que o meu registro era da Ordem de Portugal. Então eles me mandavam pelo Portugal, recebia tudo e fazia as práticas em casa. Depois eu fui me filiar à loja como membro de Atrium e tudo mais. Em paralelo, eu fui convidado a virar martinista de Luiz Claude Saint-Martin, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio. Maravilhoso. Achei incrível aquilo. E depois eu fui para a Sociedade das Ciências Antigas. Ali também é mais complicado ainda, porque é tudo pela internet. Se você escrever SCA, cai numa loja de colchão. Então tem que ser Sociedade das Ciências Antigas para poder achar. É engraçado que o Rodrigo, ele dá nome de página, ele dá nome do lugar, é bem detalhista, Eu sou, né? porque as pessoas olham e falam, não acredito nisso. Eu falei, dou os detalhes. Dou a prova. Olha só. Eu sou muito detalhista porque as pessoas saibam exatamente o caminho das pedras. E aí eu fiquei 5 anos na Sociedade das Ciências Antigas. Eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, o que é difícil. E foi assim incrível, mas como eles são cristãos e eu não sou cristão, chegou uma hora que eu não bateu. E aí eu fui para outras religiões. Eu fui para o judaísmo, fiquei 2 anos frequentando sinagoga com o quipazinho na cabeça. Cantava lá, era divertido, adorava as sinagogas. Mas eu não sou judeu. A chave está no sangue. Eu não posso ser judeu. Nem me converter. Porque mesmo se convertendo, você não é judeu. É diferente do israelita para o israelense. Há uma grande diferença. Não pude. Aí eu falei, então não quero ser nada. Bingo. Budismo. E é o que você tá até hoje, é isso? Entrei em 2007 em alguns templos budistas tibetanos. E eu frequentei o Zulai para fazer Kung Fu. Eu fazia Kung Fu no Zulai, mas eu adorava o Zulai, mas não era a minha praia, mas eu gostava do Kung Fu lá. E aí eu fui pro tibetano. O tibetano é inacreditável. Porque assim, você acha que o budismo é só uma filosofia? Não é. É uma das religiões mais antigas do mundo. Qual foi a primeira religião formal no mundo? Quiz, para você. Alguma cristã? Não. Não? O hinduísmo. Hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga hoje. Para você formar uma religião, você precisa de 3 coisas.
Mito, eto e um rito. Senão você não forma academicamente, comprovadamente, uma religião. Olha só. Então, para você ter uma religião comprovada, você tem que ter todo um patrimônio histórico. Então, quando você olha tudo que compõe o hinduísmo, a ideia dos povos pré-védicos, védicos, todos os textos, eles se constituem a religião mais antiga do mundo. A segunda, o budismo. Olha. Depois veio o cristianismo e, por último, o islamismo. O islamismo é a mais recente de todas. Entende? O cristianismo é uma grande terra sem lei, né? É muito complicado. Quando você... Predominante, né? Eu tenho especialização em teologia. Agora que você está sentada, eu tenho 60 especializações acadêmicas. Como é possível? Pois Gente, é. a gente estava falando aqui antes de começar, né, a gravação, a gente estava falando aqui da psicanálise, né, que ele é psicanalista, tal, diversas coisas, estava dando várias dicas aqui, porque eu estou pensando aqui, querido ouvinte, telespectador, de fazer 60. Eu durmo pouco e eu não gosto de dormir. Me incomoda dormir. Você acha que você perde tempo? Eu acho que eu sou... Aí é o meu lado criança dizendo, eu não gosto de dormir. Então eu sou meio Quero pirata, brincar. eu fico com metade do olho aberto falando, não. Você luta contra o sono. Eu luto contra o sono, eu não Olha gosto. só. Então eu durmo pouco, mas o budismo tem técnicas para você, tem uma yoga dos sonhos. Aliás, o budismo tem técnicas para tudo que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores também, né, o tio Spook? Quando eu entrei em 2007, eu fiquei impressionado. Porque as histórias que você escuta, você fala, não são verdade. Mas quando você começa a fazer as práticas, você fala, sim, eram verdade. Então, eu comecei tendo aula com lamas aqui no Brasil e eu tenho aula hoje com lamas na Califórnia. Eu faço técnicas mais especializadas mesmo, que poucas pessoas hoje têm o baque para fazer. Eu fui num podcast que perguntaram sobre isso, eu coloquei o vídeo do Tsen Rinpoche falando dessas técnicas. O Tsen acabou falecendo, mas ele sempre foi uma pessoa... Ele era um psicólogo mais oriental e que é o budista desde a nascença, e ele fala para as pessoas... Tem técnicas que quando você começa a tocar o tambor, você vê sombras passando atrás de você. E aí elas vêm para comer o seu corpo, o seu braço. Porque você dá o que é mais valioso para você alimentar os mortos, o seu corpo. Olha só. Que é a ausência do seu ego. O que te prende aqui na Terra, você pode fazer todas as técnicas que você quiser, pode virar um balão, o que você quiser. O seu corpo é o que te prende aqui. Então, essa é a diferença dos arhatas para os budistas. Então, os grandes arhatas hindus, eles falavam que não, eles vão ficar só um fio aqui na Terra, porque o resto tudo é espiritual. Então, você vê eles todos mirradinhos e tudo mais, já decrépitos, porque eles tentam anular ao máximo o corpo físico. Os budistas olham e falam, não, o meu corpo ele tem necessidade. E o meu corpo está ancorado na Terra. Então, na hora que eu morrer, eu vou oferecer meu corpo a todos os seres, que é o máximo do desapego. Tanto que a reencarnação deles é em 3 dias. Interessante isso. E me fala uma coisa, você então transitou por várias religiões, foi aprendendo, foi se desenvolvendo. Como que foi esse pulo para as limpezas? Eu já fazia certas práticas relacionadas à Umbanda na casa das pessoas. E como eu tinha já... Porque, assim, uma coisa, a gente tem que separar o que é dom do que é uma habilidade. Perfeito. A maioria das pessoas olham para uma pessoa que tem certas, vamos dizer, habilidades diferentes das outras e falam, é um dom. Não existem dons. O que existem são habilidades sendo desenvolvidas. Eu fui aprender eu tenho um curso de desenho em 3D. Eu fazia jogos para videogame. Fiz um curso de modelagem em 3D e jogos de videogame. Fui visitar um amigo meu que tem uma empresa de games e eu falei, você sabe fazer um jogo, cara? Ele falou, não, eu pago para alguém fazer. Eu falei, resposta errada. Vamos aprender a fazer um jogo. Aí eu entrei em escolas que ensinavam a fazer desenho. E eu precisava aprender a fazer desenhos de perspectiva no lápis. Eu falei, eu não sei fazer isso aqui. Aí eu entrei no curso para aprender. Para aprender que eu não sei desenhar. Eu sabia, mas pelo menos eu tentei. A massinha é mais divertido, porque dá para comer no final da aula. O clay. Como que você leva a sério, gente? Me conta. O curso de clay é maravilhoso. Eu fiz também. Um bloco de argila que você bota a mão, ela reage com calor e ela começa a desmanchar. E aí você vai fazendo a modelagem dos personagens. E era maravilhoso. Então, assim, a gente vai ter que nos desafiar para entender o que você tem habilidade e o que você não tem. E isso que as pessoas têm que entender.
Ah, eu tenho uma sensibilidade? Todos nós temos. O sexto sentido aranha. Você já teve, ele já teve. Quando alguém senta do teu lado, você fala, cara, que energia meio estranha, não sei. Um arrepio, né? Dá um tereleco, você sente o negócio passando, tal. Você fala, meu, eu vou levantar e vou embora. Uhum. Esse é seu sexto sentido aranha. Quando você entra numa casa, você fala, nossa, que casa estranha, tem uma energia estranha. Pesada. Mas por quê? Não é uma casa, só uma casa? Então, assim, nós temos essa percepção. A questão é, para onde eu direciono essa percepção? Por que a maioria das percepções acontecem só à noite? Você sabe? Todas as histórias fantasmagóricas acontecem à noite, nunca de dia. Que estranho, porque o fantasma dorme, ele está em repouso. O que ele faz? Nossa consciência, ela só desliga à noite. Uhum. Por quê? Porque ao longo do dia você está trabalhando, você tem que prestar atenção em tudo. Você tá Todos ativo, os seus né? sentidos estão focados no seu trabalho. Quando você chega em casa e você dá uma errada, senta no sofá e fala, vou dar um minuto aqui. É quando você tem a percepção de que tem alguma coisa errada. Uhum. Aí você olha para o lado e fala, tem algo que eu não sei o que é. A partir desse momento é que nós temos que direcionar essa habilidade. Uhum. Ou você vai, ou você fala, não quero, tenho medo. Então fica quietinho, você não é obrigado a fazer nada. E isso que as pessoas não entendem. Então, quando criança, eu tive essa percepção por meio do acidente, e eu já tinha certas percepções quando criança, e eu posso te falar que não considere ninguém que fala que já vê espíritos desde o útero da mãe, porque a criança não sabe o que está vendo. Pode ser qualquer coisa. Então, aos 14 anos, quando eu fui atropelado, eu tive aquela percepção, eu guardei e falei, vou atrás da resposta. Eu comecei a ver realmente e ter discernimento do que eu estava vendo aos 16, 17 anos. Você continua vendo? Quando eu quero. Uhum. Eu tenho um botãozinho de liga e desliga. Ele é um botão mágico que você fala, não quero, não me importo. Pode ficar aí que eu não vou me importar com você. Ok. Então eu posso entrar nos lugares e ver as E energias e ficar quietinho, tipo, tô tranquilo. Uhum. Então, vamos comer uma pizza, vamos, tá vendo espírito? Não, eu tô comendo a pizza. Ué, você me chamou pra comer a pizza, não pra ver espírito. Mas eu suponho que as pessoas que te conhecem invariavelmente vão ficar perguntando. Às vezes você tá, de repente você vai. É porque ele tem pelo que eu tô percebendo, ele tem um botãozinho de liga e desliga também quando ele quer ser sério, quando ele quer ser engraçadinho. Não, aí vai, é meio espontâneo. E aí, quando você tá, de repente, mais sério, as pessoas não ficam? Você tá vendo alguma coisa? Aquela pessoa ali, ela é meio chata, você tá vendo alguma coisa? Então, geralmente... Você tá vendo alguma coisa aqui? Aquelas... Não, aqui. Aqui. Mas... não era pra falar? Amor, é tudo certo. Então, na minha casa não tem espíritos, isso que é o mais chato, porque como eu faço muitas práticas dos mortos, ninguém fica lá, entendeu? Poxa vida. Você sabia que existe incenso de carne? Não. É feito no Tibete e a gente utiliza para poder encaminhar a consciência de pessoas que morreram em estados irados. Eu tenho amigos em Katmandu, e amigos no Nepal, e eu compro muitos produtos que eu trago de lá. E muitos são feitos artesanalmente. Então, tem certos incensos que eu tenho que encomendar, porque é um templo que faz à mão para mim. E incensos tibetanos você pode usar como emplastro para tratamento a enfermidades. Que legal, nossa. Você molha o incenso, passa sobre o ferimento, e ele tem ervas que ajudam a você a curar mais rápido. Uhum. Sim. Então, ele não é um incenso que você vê comercial, tipo esses que vendem. Não, eles são específicos para cada prática, para cada consciência, para cada cerimônia. Olha só. Então em casa eu tenho um armário repleto, assim, você pega e faz a cerimônia como você quer, tal, seguindo. E aí a gente acabei, né, a gente foi para outro lugar, mas você já frequentava, quando você frequentava a Umbanda, você já fazia esse tipo de limpeza, e aí Já. você foi Aí eu ampliando. abri o canal no YouTube com a finalidade de ir contra o viés do terror. Por quê? Porque as pessoas estavam assumindo que quando vem um filme no cinema, tá lá, baseado em fatos reais, o cara acha que piamente tudo que tá ali é real. Uhum. E não é verdade. Tanto que a Lorraine Warren foi processada por dezenas de pessoas, e eu fui um dos primeiros a vir na internet mostrar as capivaras dela, porque eu entrei no Tribunal de Justiça de Connecticut, eu peguei os processos e eu mostrei. Quem sabe falar inglês vai longe. E aí eu conversei até com os Skeptics, que é um grupo nos Estados Unidos que vieram me parabenizar por mostrar isso no Brasil. E eles falaram, cara, ninguém fala sobre isso. E eu mostrei os erros do cinema, onde teve uma família que processou Lorraine Warren, que disse que tudo foi baseado em fatos reais, e a única coisa que tinha em fatos reais era um colchão d'água que tinha na casa. O resto não existia.
Então, quando eu vim a público falar isso, veio um monte de gente louca da vida, o fã-clube Imagino. da Lorraine, mas é tudo criança. E aí, o que acontece? A ideia do canal era mostrar que não. O que realmente eu encontro na casa de uma pessoa? Uhum. O que a gente pode se deparar? Eu vejo o cachorro pelo rabo, não pela cara. Okay. Então, o que acontece? Eu vou na sua casa. Você filma a tua casa ou me convida e não fala nada. Rodrigo, o que tem aqui? Depressão. Peraí, como é que você identifica a depressão na minha casa? Pelo seu pensamento. Pessoas que carregam muitos problemas emocionais, elas tendem a descarregar esses problemas nos ambientes. E eles criam vícios de sempre no mesmo ambiente causar sempre as mesmas manifestações. Uhum. Cozinha. Cozinha, geralmente, numa bela família italiana é onde tem treta. Uhum. Então, geralmente, na cozinha, as famílias tendem a lavar roupa suja. Pessoas podem achar um canto do choro dentro de casa. Pessoas podem desabafar dentro de suas casas. Então, a depressão, fobias, traumas, vícios são identificados por meio de formas de pensamento ou obsessores. E isso assusta as pessoas. Então, quando eu vou em podcast, o cara fala, ó, tá aqui a foto da minha casa, me diz o que é. Tem uma pausa de 5 minutos, porque o cara ele fica catatônico. O que eu falo? Tá acontecendo isso na sua casa. Aí ele olha pra minha cara e fala, como é que por uma cama desarrumada você disse isso? Porque o que tá atrás da cama desarrumada tá olhando pra você nesse exato momento. Então eu comecei a mostrar para as pessoas que existe isso. Mas tem coisas, por exemplo, manifestações às vezes físicas. Então, por exemplo, eles falam muito sobre infiltração. Tá, pode acontecer? Pode. Mas eu sempre falo, chama primeiro um encanador, um eletricista na sua casa, para ter certeza que não é espiritual. Ah, a luz de casa pisca, então vira uma festa, vira uma balada. Não, peraí, te explico, não é isso. Ué, você tá falando que... Não, a luz tá piscando. Eu falo de piscar e falo de queimar também. Então, vamos entender. Uma energia espiritual pode causar isso? Pode. Não estou desconsiderando isso, porque eu já vi acontecer pessoalmente de ligar a televisão. Aí eu virei pra entidade e falei, trocar de canal você não troca. E não gostou muito, mas a piada valeu. Ok. Aconteceu isso, sim, 1 ou 2 vezes. Não é diretamente. Não é sempre, talvez. Não é. Você não vai ter teu tio avô sentado no sofá lá, com o controle flutuando. Bota num, vai lá e coloca em outro. Pô, tio, de novo, o cara não quer ver futebol, entendeu? Ou o rádio do carro, que eles adoram o Spirit Box, né? Então você tá dirigindo, de repente entra lá o teu tio falando, ó, você tá me devendo R$10, você não vai me pagar não? Você fala, caraca, agora o espírito tá usando rádio. Você usa humor assim nas limpezas de casa? E já aconteceu de mudar o clima por causa disso. Eu fui numa casa de um inscrito que chamava-se Quarto do Pânico. Cheguei lá, era domingo, 11 horas da manhã, e eu todo sonado, e eu tenho que ficar meio que em jejum por causa da clarividência e tal. Eu não sou vidente, sou clarividente, é diferente. Aí eu entrei na casa da pessoa brincando, rindo, tal, se divertindo. Aí veio a mãe do cara, olhou pra minha cara e falou, moço, você não tá entendendo. Morreu uma pessoa essa semana naquele quarto. Aí eu olhei pra câmera assim, eu falei, como é que é? É. Eu falei, posso ir lá? Pode. Fui lá, um clima tenso, assim, quando eu olho, todo mundo pra fora. Aí mudou. Aí eu falei, todo mundo pra fora, deixa comigo. Isso aqui, não. Todo mundo cai fora. Botei todo mundo pra fora. Falei, não. O que eu vi, e algo assim, bem real, era um cara sentado na cama assim, dizendo, quem é o próximo? Eu te pergunto, suicida. Sim. Tem um vale de suicidas? Não, não tem. Isso é um folclore, isso é uma história criada. Dizem que quando acontece esse tipo de falecimento, ficam aqui muito tempo, não? Todos ficam aqui. Uhum. O que prende a pessoa aqui, claramente, é tudo o que é material. Então, teu carro, teu celular. O apego a isso, né? Tua casa, teus bens, tua esposa, teu marido, tua família, o não entendimento das relações com a vida. Ou seja, 90% da população mundial. Uhum. Não tem como, é muito grande. Com o advento da internet, com o advento dessa dependência da informação, a gente fica preso aqui. Uhum. E é curioso, porque a nossa referência é só aqui. Entendeu? Então, a gente sempre vai estar voltando para o mesmo lugar. Então, você vai ficar preso. Dificilmente, eu falo,
Geralmente pessoas mais velhas têm a habilidade de poder se desconectar mais rápido. Por quê? Porque vê os filhos crescendo, porque vê os netos, porque entende Já tem um desapego. entendimento, né, do fluxo da A vida. matéria vai passando para o filho, os bens vão sendo divididos, a pessoa vai diminuindo os bens e entende que agora está na hora de partir. Aceita mais fácil a morte do que uma pessoa mais jovem que está no auge de não, como é que eu vou morrer? Não vou morrer. Acontece e fica perdido. Mas as características, né, o que eu mais vejo na casa das pessoas são histeria, raiva, vícios e dificilmente tem algo assim muito que seja violento ou agressivo. Parentes mortos é muito mais difícil de encontrar do que se imagina. E aí, quando encontra, é um chororô, porque aí começa a descrever a fisionomia e como morreu. E aí começa a vir poxa, mas quero falar com ela. Não tem talk show com os mortos. Eu não falo com os mortos. Não existe isso. Passando recado, essas coisas. Não, isso não é legal. É uma dependência emocional que você tem com ainda o pessoal que faleceu. Então não é legal criar essa dependência. Entende que faleceu e vamos encaminhar. O budismo tem encaminhamento de consciências dos mortos. Isso já é... O Oriente todo, que é ligado a essas práticas, sabe fazer. O budismo zen sabe fazer, o tailandês, todos eles têm esse viés. Então eu não faço isso. E eu trouxe esses vídeos para o canal. Os meninos que gravavam comigo claramente não aguentaram. Não seguraram a barra, porque o teste foi na casa deles. E aí, quando você descobre o que tem na casa deles e você descreve, o cara desliga a câmera e fala, não, isso aqui não vai pro ar. E aconteceu isso. O vídeo foi editado 2 vezes da casa do cara. E aí? E aí, o cara depois ele veio. Né? O menino que gravou comigo, ele falou, cara, o Rodrigo foi extremamente assertivo, mas eu não posso abrir o que tem na minha casa mais, porque a minha família tá vendo. Nossa. E de achar parentes mortos ali, entendeu? E descrever os mortos. E ele teve uma crise de choro durante a gravação, segurando a câmera. E eu falei, não vou fazer mais isso. Aí eu comprei a câmera e falei, tá, então eu vou agora na casa das pessoas. E colocavam pessoas, às vezes, conhecidas para me ajudar. Mas eu parei de ir, porque eu quase fui assaltado numa. E aí... Era golpe? Não. Não, era a casa de uma pessoa muito humilde, numa comunidade, só que eu entrei sem saber que era uma comunidade. E aí, quando eu entrei lá, as pessoas viram que estava tendo equipamento e foram para cima do carro, entendeu? Eu gravei, mas eu gravei correndo o negócio. E eu falei, não vou mais, porque é uma exposição muito grande ao risco. Sim. E aí teve os influencers que entraram em contato. Aí, vamos lá, vamos gravar. Posso falar o que eu quiser? Valendo. Rato Borrachudo, Gaules, Damiani, todo mundo. Tá tudo lá no seu canal, né? Tá, e claramente algumas foram maravilhosas, assim, deixar a pessoa sentado. O Rato Borrachudo ficou catatônico. Porque eu descrevi a tia que faleceu, como ela faleceu, e ele falou, não, ninguém morreu assim. Aí tocou o telefone celular na hora da gravação, ao vivo. Olhou e falou, peraí, minha mãe. Oi, mãe. Era a titia que morreu assim? Era minha tia que morreu assim. A mãe entrou no meio da gravação. Aí eu falo, gente, é divertido, vamos dar risada. E a tia morta do lado dele, assim. Gente. E aí a gente tem que transformar em algo que não seja violentamente agressivo ou que leve ao fantasmagoria. Ou seja, a galera que quer ver o espírito e ter medo do espírito. A gente não pode ter medo de algo desse tipo, porque é o teu futuro. As pessoas chegam para mim e falam, como é que eu me defendo disso? Eu falei, olha, para se defender hoje de qualquer problema é só ter uma arma de fogo. Tendo uma arma de fogo na cintura, ninguém vai mexer com você pode ter certeza. Aí as pessoas dão risada. Eu falo sempre para as pessoas, como é que você se defende de algo que você não acredita, não vê, não sente e não faz parte do seu escopo de crença? Fica um pouco complicado. Geralmente, cristão faz isso. Então, como a gente tem 85% da população católico/cristã no Brasil, eles querem se defender de algo que não existe, para os olhos deles. Porque a Bíblia diz que não pode falar com espíritos. Não. Esqueceram dos profetas bíblicos que falavam com os mortos. Então a Bíblia fala com os mortos. Então, assim, temos o grande problema. Quando você encontra, por exemplo, você entra numa casa, qual que é a diferença vibracional, de repente? Não sei se é essa a palavra, mas acho que é. Diferença vibracional entre um espírito que está confuso, de repente, e uma coisa mais pesada, uma coisa mais maligna. A intenção. Você sente na hora. Sabe quando você olha para um cachorro e você sabe que aquele cachorro está incomodado, ele vai te morder?
Quando você olha para um animal, você sabe que ele tá se expressando com os olhos. Ele não precisa ter nenhuma sinal. Só com os olhos você consegue identificar. É exatamente a mesma coisa. A gente tem um campo de energia. Quando uma pessoa está com raiva, você sente a raiva da pessoa. Quando a pessoa está triste, você sente a tristeza. A raiva, ela é uma energia mais pontuda que vai se expandindo. Ela contagia. A raiva, ela passa. Tá. A tristeza, ela é mais lodosa. E ela cria uma deformidade junto ao corpo da pessoa. Quando a pessoa morre, o estado da consciência que ela se encontrava vai ser o mesmo que ela vai passar depois. Espíritos, por exemplo, que eram pessoas que consumiam drogas. Todo tipo de droga, eles têm uma característica específica, que é o corpo lodoso, viscoso, e que projeta essa questão exatamente da dependência química. A característica que determina, por exemplo, cocaína, heroína, crack, é pequenas diferenças das entidades. Olhos vermelhos. Espíritos que carregam olhos vermelhos. Geralmente são usuários de cocaína. Amarelo, olhos amarelos, heroína. Crack, eles andam em bando e eles são pequenos. Você já assistiu filmes de alienígena? De alguns. Sabe aqueles alienígenas baixinhos, Os cabeçudos? pequenininhos. Tipo aquilo, só que a pele deles é marrom. Ele é bem amarronzado. E eles andam em grupos. Então, uma pessoa que usa crack, geralmente tem muitos desses em volta. Então, quando você entra numa casa e vê um espírito desse, você guarda pra você, não fala pra ninguém. Observe e fala, tem alguma coisa estranha aqui. Tenha sempre dupla ou tripla checagem para saber, antes de falar para a pessoa, identificar. Então, você vai explorando a energia da pessoa simultaneamente. Aí você fala, bom, vou abrir o jogo. Tenho aqui uma energia atrelada a vícios de drogas. Aí a pessoa vai te falando. Sim, tal pessoa que morava aqui consumia drogas. Uma droga pesada, tal, assim, assim. Aí a pessoa fala, ok, era. Aí você fala sobre quais são as características dele. Então, eu tenho que ficar de olho no obsessor e na pessoa. Então, é muito difícil, porque eu tenho que projetar minha consciência para ele, controlar ele, saber que ele não vai andar, que ele não vai fazer nenhum mal para as pessoas e segurar as pessoas. Entende? Então, é muito complicado. E aí tem os de maconha, que são mais tranquilos. Faz nada, fica no cantinho deles. E é divertido, porque você vê a característica dele e você fala, tu é maconheiro, né? Aí a pessoa fala, rapaz, fala baixo, mamãe tá aqui. Aconteceu isso de verdade. Imagino que sim. E até por e-mail. Quando você entra no ambiente, esses espíritos, essas energias, já detectam que você já tá, de repente, vendo até eles ali. Até um dia antes de ir. Um dia antes? Sim. Você sente antes? Eles sentem isso. Mas você não? Não. Você acaba não... Aconteceu isso, eu tô te falando tudo com provas. Tá. Eu ia fazer uma gravação domingo na casa de um rapaz que era extremamente violento, o menino. Passava por choques de violência brutal. Mas ele tinha mandado um e-mail falando, eu aceito fazer a gravação aqui em casa, tal, eu moro no bairro, tal. Eu falei, tá bom, vai. Sexta-feira cheguei em casa, trabalhava no mercado financeiro, tal. Deitei no sofá e senti uma presença vindo. Dificilmente eu durmo no sofá, mas eu senti vindo e falando, não vai na casa do cara, não vai. Eu falei, vou, sou teimoso. Cheguei lá na casa do cara, chamei ele e falei, cara, vou te descrever uma pessoa, uma figura. Descrevi a pessoa, tal, como é que era esse ser. Ele falou, eu vi esse ser na sexta-feira. Ele falou, esse ser tá no meu quarto agora. Eu vi ele essa noite. Eu falei, uau, você vê? Ele falou, sim, eu vejo desde criança. Ele estava falando para eu não ir. Isso acontece? Acontece. Casa de Umbanda, por exemplo, quando a pessoa é praticante da Umbanda, é muito legal. É o inverso. O cara é da Umbanda, mas ele não fala. Então ele fala, eu quero que você faça a análise da minha casa, ele paga a análise, e ele liga a câmera, e daí quando eu vejo tem um caboclo na porta, assim. Tu é um bandista? Como é que você sabe? Tranquilo. Só curiosidade. E o caboclo. Eu entro, e o cara tem o altar montado. Eu falo, pô, que legal. Aí o caboclo falou, não me tira daqui, não. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. E eles me recebem muito bem, eu me divirto com eles. E é sério, não é brincadeira. Eu lembro quando eu fui no Guarani, que é um centro maravilhoso de Umbanda. No Guarani tem um caboclo que recebe as pessoas na porta. E é gigantesco o caboclo. E aí quando eu entrava, eu olhava para aquilo, aí o pessoal olhava e falava, você tá vendo ele? Eu falei, não tô vendo nada. Aí eu entrava assim. E era divertido isso. Falava, cara, que demais. Eles te recebem muito bem. Os obsessores, tem alguns que até são legais, são
tranquilos. Eles falam, dá pra me tirar dessa pessoa, que essa pessoa é chata pra caramba. O obsessor pedindo, por favor, me desvincula aqui dessa. Isso aconteceu. Possível. É sério, eu juro pra você. Aconteceu, foi no interior de São Paulo. Foi uma menina. Não é possível. Eu juro. Essa história Eu é me real. sentiria um pouco mal. Eu me diverti. O obsessor pedindo pra sair do meu campo não tem a realmente menor tem que ser possibilidade. muito doloroso, mas e eu vou te explicar o que aconteceu. É sério. Eu namorava uma menina, a gente foi pro interior e fui pra casa dela e tal. Eu tinha, sei lá, 30 anos de idade. Aí, vou ficar aqui no quarto da tua irmã não tá? Não tá. Quando eu dormi lá, puta, um monte de pesadelo, umas energias horrorosas e tudo mais. Eu falei, caraca, essa menina tá zoada. A irmã da sua namorada. Na minha há muito tempo atrás, tal, beleza. Sua cunhada, então, ex-cunhada. Cunhada é brabo, mas assim. Aí eu voltei pra São Paulo, tal, e eu falei, tá, deixa eu puxar a energia dela, de ver o que é. E aí veio o obsessor, um homem, já em estado de decomposição, que demonstrava ter morrido recentemente. E ele falou, mano, dá pra você me tirar dela? Eu falei, por quê? Eu estava frequentando um inferninho. Tá. O namorado dela foi no inferninho. E eu me conectei nele. Durante uma relação sexual com a menina, eu conectei nela. Só que eu gosto de mulher. Eu não gosto de homens. Aí eu entrei em contato com a menina. Falei, posso fazer uma pergunta pessoal, íntima? Pode. Você começou a ter desejos por mulheres? Ela falou, comecei recentemente. Por quê? Tranquilo, só pra saber. E ele instigava ela a ter relações mais com mulheres. Gente. Isso não significa que a homossexualidade tem a ver com o lado espiritual. Foi uma exceção. Sim. E Deu ele pra falou, entender. eu quero sair da energia dela. Por quê? Porque eu não gosto de ter relações nesse caso. Eu quero sair disso. Eu gosto de mulheres. E eu tirei isso. Ela foi na minha casa. Ela realmente entendeu. Tirei essa energia. Ela casou, teve filhos. Seguiu em frente à família dela. Olha como só. se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu de verdade. Caraca. Justifica-se a homossexualidade nesse caso? Não. Foi uma exceção nesse caso, que foi uma história engraçada a ser contada. Para mostrar que existem obsessores que podem tem esses desejos. Tem esses desejos. Na psicanálise, nós temos o id. Então, nós temos o id, em que a nossa pulsão está relacionada ao quadril. Nossos instintos mais primitivos. Nossos instintos mais primitivos, dentro da acupuntura, então, influencia o ponto do desejo sexual, o ponto das vontades, da família e do dinheiro. Tá tudo lá. Tá tudo interligado. Tudo interligado, que é tudo no seu quadril. Se o ponto da família fica sujo, ele vai afetar o ponto financeiro. O ponto da família geralmente é caótico no brasileiro. Então, onde ele fica? Na base da sua coluna, exatamente aqui, conectado com os rins. Então, quando você briga com seu pai, com a sua mãe, você pode ter certeza que o que vai doer é a base da sua coluna. Você vai sentir dor nas costas na hora de começar a discutir e brigar. Porque aquela energia começa a ficar concentrada ali. Afeta o seu dinheiro e gera muita pulsão. Nossos instintos, então, eles passam a se conectar com o nosso inconsciente e o nosso consciente. Nosso inconsciente tem a perversão, tem nossas coisas mais guardadinhas, nossa caixa de Pandora, fica tudo lá. Se ela bate no seu inconsciente e dispara isso, automaticamente você projeta para o seu consciente achando que é uma verdade. Olha só. Sim, Tudo você tá passa a interligado. acreditar. Sim. É como se fosse um Y. Quando as pessoas falam assim, às vezes, até mesmo dentro das questões astrológicas, eles falam, é porque tá tudo bem na área profissional, mas a área amorosa, eu falei, amor, não tá. Tudo deve estar. As coisas elas não estão totalmente alinhadas, né? Mas elas sempre estão buscando algo que nunca vai ser completado. É, a perfeição, né? A nossa cara metade. Eu sempre falo para as pessoas, né? Alma gêmea. Eu vou encontrar minha alma gêmea de vidas passadas. Falo, não tem graça nenhuma. Entende? Vai se divertir. Eu culpo muito essa questão de alma gêmea, Rodrigo, com a Disney, né? Nós somos uma geração de gente que foi educada, né, com esses contos de fadas, essas coisas, e buscando a alma gêmea, Mas aquela coisa do... a família tradicional também traz isso. Minha família é italiana, tradicional italiana. Então, vai casar, vai ter filhos, vai não sei o quê, vai fazer não sei o quê.
Aí, com o passar do tempo, meu pai separou da minha mãe, teve várias situações e tal, falou, continua fazendo o que você faz, que é a melhor coisa. Eu falo, Sim. sábio, Sábio, agora sábio, você entendeu. sábio. Porque o que era há 100 anos atrás não é mais cabível, as coisas mudaram, as crises são outras, as enfermidades Com são certeza. outras. De histeria, passamos para A depressão. sobrevivência é outra, né? Sim, e outros meios de comunicação são outros. Na época eu Uhum. tinha aqueles 5, 6 jornais. Hoje, você com a internet, você recebe tanta informação que você É. tem que falar, para, não aguento 1 minuto e mais. meio de 200 coisas. Eu sou muito antissocial, eu já não gosto Você muito. é? Não Olha gosto. só. Eu gosto de ficar no meu canto com a minha guitarra no colo, estudando música. E tem 1 milhão de seguidores no YouTube. Tenho, Você não acha um paradoxo? Não, eu acho que as pessoas têm necessidade de achar alguém que seja um porto seguro para suas emoções, para os seus pensamentos. Uhum. E como eu sou uma pessoa que passou por tudo isso e tomou muito na cabeça dentro das religiões, eu falo para as pessoas, cara, eu vou te dar os detalhes daquilo que você precisa saber. E claro, o maior embate é o cristianismo, sempre será. Como eu tenho especialização na área e eu fiz por livre e espontânea pressão, porque meus inscritos querem saber, eu falei, cara, vamos lá, vamos estudar o cristianismo para trazer para vocês certas coisas, mas o baque é grande. Aí, como você entra na história e descobre que a história não é bonita e bela e nem passa na Record, você vai ver que é pior ainda, entendeu? Aí a pessoa fala, cara, para, eu não quero mais saber disso. Você acha que o que leva, de repente, o sucesso do seu canal é exatamente essa questão da curiosidade? A gente tava falando aqui nos bastidores, né? Ele falou uma fala, que demônio não existe. Não. E as pessoas buscam isso. Inclusive, tem o quadro Testando o Demo. Tem, mas o quadro testando... Eu tenho 35... Você adora isso. Eu tenho 35 playlists. E, então, dentro delas, eu tenho que eu conto histórias da minha vida, conto todas as passagens que é divertido, mas sobre a ótica de uma criança. Se é verdade ou não, Aham, é uma criança que está te contando a história. certo. Eu tenho que eu leio livros, então eu compro livros, eu leio os livros. Porque tem pessoas que não têm acesso a esse tipo de literatura Uhum. e nem vão ter, porque não querem comprar e gastar dinheiro com isso. E aí eu criei o Testando o Demo. O Testando o Demo veio em homenagem ao Zangado, que é um cara que joga videogame na internet, e ele tem Testando a Demo, que é A demo. a demo. Sim. Eu falei, ô amigo, um trocadilho aí, né? Testando o demo. Então, vou testar se é verdade. Rodrigo, vamos testar se a boneca Annabelle é possuída? Bora. Liguei para um cara, falei, você faz a boneca para mim, a Ragdoll americana? Faço. Te entrego em 1 semana. Fechou, ele fez para mim. Me deu a boneca na Avenida Faria Lima. Me deu a boneca, falei, hoje é festa, hein, boneca? Levei para casa, falei, eu vou enganar a boneca Annabelle de lá dos Estados Unidos e vou trazer ela para cá. Pode fazer isso? Claro que pode. O budismo tem técnicas disso. Com o budismo, eu posso trazer qualquer consciência de pessoas que faleceram em qualquer lugar do mundo e encaminhá-lo. Basta uma foto e o nome da pessoa. Eu projeto a consciência e traio. Beleza, vamos. Trouxe a energia e filmei e documentei. Então, foram 3 dias com câmeras ligadas na boneca, com microfones em volta. E a boneca, você via assim a feição dela ficando mais escura. E a câmera começou a entrar em uma paranoia. A câmera começou a desfocar e focar, como se alguma coisa estivesse passando na frente da boneca e começou a achar que tinha uma pessoa. E ela tirava o foco da boneca e focava em outro canto. E desfocava, focava em outro canto. E foi assim. E eu dormia, comia, tranquilo. Boneca, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo aqui na sala? Tranquilo. E foi acontecendo isso. E no último dia foi o dia mais lindo e emocionante, porque eu falei, vou usar a técnica budista de encaminhar os mortos para vocês verem. E aí você chora, porque acontece algo muito bonito. Na hora que eu começo a fazer a cerimônia e tal, sai uma energia da boneca, a boneca volta a ter uma luz e vira um bloco denso de energia no teto, preto. Todo mundo viu aquilo e relatando, tô vendo, ficou escuro e a câmera começou a focar o teto. E aparece uma menininha no corredor, pequenininha assim, ela vem andando. Olha só. E ela estava vestida de 1960, mais ou menos assim. E ela estava presa junto à boneca. E aí eu encaminho a consciência dela e é gravado. E assim, todo mundo viu, se emocionou, falou, cara, que bonito essa cerimônia. Então começou a atrair pessoas de centros espíritas, começou a atrair médiums, que começaram a documentar, falando, eu vi o que o Rodrigo fez. E aí o que acontece? O Zach Bagans, que é um americano,
meio doido, resolveu ir até o Museu Warren e teve contato com a boneca. E me mandaram um vídeo. E quando eu olho, a boneca tá com um laço de luz branca em volta. Ou seja, já não tinha mais nada. Ela podia matar uma pessoa? Não. Ela podia fazer algo mal à pessoa? Não. Era simplesmente uma criança que ficou presa à boneca, entendeu? E eu falei, cara, vale a pena trazer esse tipo de conteúdo e mostrar se essas histórias são verdadeiras ou não e o que tá por detrás disso. Só que começou a ir para um lado de Goécia, por exemplo. Tá. Ah, Rodrigo, vamos, Goécia, me dá um nome. Me deram um nome, Valak. Eu falei, vamos ver o que tem atrás de Valak. Puta, eu despertei a ira das pessoas. Porque não tinha nada. E quando você vê, é exatamente isso, essa é uma pergunta muito boa. Tem muitas entidades, muitos espíritos e muitas coisas que falam de diversas, e não só de determinadas religiões, mas de diversas crenças. Quando você vai e você não vê nada, Eu falo, como que as pessoas, então, e como que as pessoas reagem? me odeiam. Mas eu falo, cara, vamos entender. Eu estudei religiões e, obviamente, matérias acadêmicas disso, dentro de ciências da religião, que eu fiz também essa especialização. De onde vem o sentido de crença? Eu quero acreditar que esse microfone é possuído pelo demônio. Por quê? Porque antigamente um raio era um deus, a água era uma divindade, as árvores eram divinas. Porque se uma pedra cai da montanha, ela tem possibilidade de me matar. Se um raio cai do céu, tem possibilidade de me matar. Então eu personifico elementos da natureza trazendo como elementos divinos. Pazuzu. Pazuzu é uma das coisas mais absurdas já vistas. Exorcista. Cena inicial do filme. O arqueólogo entrando ali, aquele ser alado olhando para ele dizendo, tu vai se ferrar aí, amigo. Eu levo aquilo para os Estados Unidos e aqui é o Pazuzu que rege o meu tabuleiro. Mitologia assíria. Pazuzu, representação de quem? Da união da terra com a atmosfera. É o vento. É só isso. Por que o vento é tão demoníaco? Porque quando o raio ou o fogo se faz, o vento espalha. E aí, quando ele espalha, ele dizima, então, uma cidade, uma colheita, ou animais, ele mata. Só isso. Só que as pessoas falam que Pazuzu é um demônio. Tudo bem, se eu falar que o vento é ruim dentro do aspecto de destruição em massa, como acontece na Califórnia, beleza? Mas não. O vento também pode trazer chuvas e fazer com que eu tenha abundância de colheitas, de prosperidade. É isso? É isso. Então, você tem medo do vento. Em 2025, você tem medo do vento, é complicado. Mas, e aí quando eu trago isso, e com provas acadêmicas e tudo mais, as pessoas falam, pô, eu ainda quero acreditar no demônio. Fica à vontade. Mas pelo menos você sabe a verdade. Olha só. E aí eu desmistifico isso. Por exemplo, Deus. Eu ia te perguntar agora, você tá lendo minha mente? Tô. Então, desculpa. Mas assim, Deus. Quando me perguntam, você vai fazer o Testando Demo de Deus? Eu falei, cara, talvez no dia da minha morte eu faça. Porque... É uma oportunidade. Eu fui no podcast e falei, eu tenho uma foto de Deus aqui, você quer ver? Aí eu mostrei pra pessoa, ela falou, caraca, não mostra isso não. Tem. Academicamente existem imagens de Deus. Por quê? Eu trouxe até o livro, se quiser ver eu te mostro. Claro que eu quero. O berço de toda a civilização é no Oriente, então a gente tem os helenistas, que foram os gregos, como um dos maiores alicerces de toda uma cultura em que se espalha pelos povos persas, foram para Jerusalém, tudo aquilo era um enorme panteão que cultuavam os deuses. Bíblia de King James, 1600, foram os deuses que colocaram o homem na terra. Bíblia de King James, maravilhosa essa Bíblia. Pô, mas deuses colocaram o homem? Sim. 2 deuses na Mesopotâmia. Enlil e Ninlil. Catatonia. Como assim? Sim. O homem na terra significa que o homem ele vivia à margem de um rio, Tigre e Eufrates, plantava, colhia, consumia. Só que ele devia isso a alguém que era dono daquela terra. Foram os deuses que eram os governadores. Sabe o que é engraçado? Gabrielu, ou Gabriel, é um termo antigo que significava governador. Então, quando você vai estudar isso, você fala, como eu sou um idiota. Vai caindo por terra, né? Tudo. A Torá foi escrita pelos persas, não pelos antigos hebreus. Quando você vê que os persas que dominavam a região que hoje é Jerusalém, mas não era Cismaria, então tinha outras relações,
Eles falaram, a gente precisa colocar ordem nisso aqui, cara. E eles influenciavam os hebreus a cultuarem Jeová e as divindades persas que eram helenistas. Então, Jeová era um termo que designava só sagrado e não divino no sentido de ser um deus. Ele foi unificado quando o povo hebreu pede a retirada dessa dependência com os persas e tomam, então, Jerusalém e falam, a partir de agora só tem um deus, que é Jeová. Mas Jeová significava sagrado, não Deus. Então, vocês tinham todos esses panteões observados. Hoje a gente ainda tem panteão de deuses, os africanos. Os africanos. Entende? Então, assim, Deus, ele existe? Não. Deus é uma aplicabilidade de uma consciência que eu coloco como algo sagrado. Ponto. Isso é observado em diversos escritores acadêmicos. Goethe traz isso nas obras dele, vistas em alemão, que é maravilhoso. Então, você fala, caracoles, os acadêmicos olharam e falaram, era só um conceito de sagrado. Tanto que você tem o Deus dos muçulmanos, o Deus do cristão, que também tem uma grande ramificação, porque o Deus católico é diferente do Deus cristão das neopentecostais, que é o Deus do milagre, que é diferente da trindade católica, que eles têm os 3 deuses, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos teólogos falam sobre isso, que é diferente dos deuses egípcios, que é diferente dos deuses maias, que é diferente dos deuses como Thor. Pô, o Thor tá no cinema, ele é um deus, cara, pô, como é que faz? Então vira uma terra maluca. O budismo chegou e falou, eu não tenho Deus, tô contigo. É isso aí. E foi esse caminho desde 2007. Pelo menos ninguém me mata, entendeu? Brincadeiras à parte, mas... Verdade, é raro, mas acontece. Eu sempre falo para as pessoas, se tem uma mesa cheia de comida, você vai se dar o luxo de experimentar um pouco de tudo. Faça isso com as religiões. Saia da sua zona de conforto, entre em cada religião e se dê o direito de questionar. As religiões vão te dar pontos de vista que você olha e fala, o que eu preciso hoje? Eu preciso seguir uma religião medieval, que tem medo de algo que... A igreja criou o demônio, os vampiros, o lobisomem e os mortos-vivos. Legal, sobre essa ótica tá ótimo. Eu gosto dos lobisomens, gosto dos mortos-vivos, gosto do zumbi. Acho muito legal isso. Mas a gente não precisa fugir de algo que a gente não vê. Não sei. Mas cada religião tem princípios interessantes. Você deu o direito de experimentar, testa, vai lá, questiona. Uma hora você vai parar e falar, putz, eu acho que essa aqui é melhor pra mim. Maravilhoso, gente. Que engraçado, né? Quando eu soube que você viria... Você ficou com medo de mim. Eu falei, esse episódio vai dar... E não, olha só que leve. Que não é, Doni? Tá leve o episódio, tá... Mas... E olha, ele combate demônios aí nas casas das pessoas. Não tem demônio. Eu acho que eu combato o ego das pessoas. Combate o ego, combate o ego. Olha, eu vou te falar que eu nunca vi um chifrudo. Nunca? Nunca. E assim, tipo, em espírito, né? Porque, bom, eu nunca vi realmente uma personificação de algo chifrudo e tudo mais. Então, quando eu entro na casa das pessoas, eu faço isso há 20 anos... tem coisas que as pessoas, eu olho e dou risada, falo, cara, fica tranquilo, não é nada demais. E tem coisas que as pessoas realmente olham e falam, meu, é pesado. É pesado. Brincadeiras à parte, tem certas situações em que eu me deparei e falei, ok, 1% a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás e falar, a gente tem algo aqui que preocupa. O restante é o mais do mesmo, tá? Vejo depressão, tristezas, mágoas, fobias, vícios, obsessores que influenciam as pessoas. E hoje eu faço esse trabalho indiretamente. Em que sentido? A pessoa chega para mim e fala, eu moro no Japão. Eu atendo muita gente do Japão. Posso filmar minha casa, tal, e você vê por vídeo? Claro, sem problema nenhum. Mas é a mesma coisa que está presente? Claro que é. A vibração, a percepção e a minha projeção da consciência está da mesma maneira que eu estou aqui com você, eu posso projetar para sua casa observando a casa. Muito bem, eu descrevo a casa da pessoa. A pessoa me manda a resposta dizendo, porra, bateu. Você quer ver um testemunho? Eu tenho aqui. Eu trouxe um testemunho para você ver. Tudo em PDF. As pessoas dão dizendo como é que é a análise e o que é encontrado. E é uma descrição bem legal de cada cômodo, de cada ambiente, do que tem e o que realmente não tem. Raramente, assim, eu falo para a pessoa, não filma o banheiro porque o espírito não precisa fazer cocô, então não vai ter nada no banheiro. Mas dizem que é o lugar mais pesado da casa. Não, imagina, o lugar mais pesado é o lugar onde você dorme, porque é onde você vai ter os pensamentos de tristeza, frustrações, mágoas, você vai refletir sobre o seu dia, o canto do choro, muitas vezes tem pessoas que choram
Num à determinado noite. ponto. Salas, sala de jantar, por exemplo, onde as pessoas se reúnem para comer, tem muita briga, Briga. discussão, sala de televisão. Então, tem situações desse tipo que acabam influenciando a pessoa. Mas banheiro é muito difícil. Teve um caso de um banheiro. Você quer que eu conte essa história? Rápido, a gente já estourou o horário, você acredita? Foi na casa de evangélico. Evangélico. A mãe chegou e falou, meu filho não sai do banheiro, ele fica lá 1 hora no banheiro. Eu falei, mas teu filho é um adolescente de 15 anos, tá no direito. Ok. Ela falou, não, mas tem alguma coisa estranha? Aí eu olhei e falei, caraca, isso que legal. Tinha um espírito no banheiro que era um espírito de uma mulher que instigava ele a ter os desejos e as pulsões sexuais. Mas ele estava no direito dele, de 15 anos de idade, de se conhecer. E ela falava que não, que era o pecado. Eu falei, pecado é não se conhecer. Isso sim. Muito bem, senhor Rodrigo. Estouramos o horário. Olha, a gente sabia que isso ia acontecer, a gente já estava prevendo que isso ia acontecer. Queria te agradecer muito por esse bate-papo, foi incrível. Estou à sua disposição. Quando você Pode, quiser. com certeza vai voltar. Eu tenho que trazer livros, Livros, a página de 222. 222, do Druida Revelado. Eu não tenho mais esse livro. Os livros que eu tenho em casa são mais acadêmicos, de história da igreja completa. Eu tenho em casa. Eu tenho uma biblioteca só com a igreja. Eu tenho livros de neurociência, psicanálise, neuropsicanálise, que eu adoro. E de budismo, eu tenho livros acadêmicos que vêm da Índia, usados na faculdade lá, e eu tenho um armário só de livros desse tipo. São mais raros também. Que legal. Volte, por favor, mais vezes. Eu tenho certeza que a audiência adorou esse papo e a gente vai querer depois fazer só de casos nesses 20 anos de limpezas aí. Sim, e eu posso analisar a sua casa, se você quiser. Claro que eu quero. Não tenho medo disso. Não, você tem medo de mim, não disso. O que ele vai encontrar? Mas mas a gente tá aí pra isso. Você tem pode que melhorar. trazer o vídeo da sua casa, colocar com certeza. Aqui, e eu descrevo em tempo real pra você na sua frente. Eu não tenho... Desafio aceito. Vou fazer. Tá bom. Então tá bom, prazer. Tá combinado. Quando você quiser. Rodrigo, a Wimish, que além de produtora de conteúdo, podcast, nós temos uma loja também de produtos esotéricos, místicos e afins, e a gente queria te presentear. Olha. Por este momento místico que você teve aqui conosco. Olha. Nós temos aí um negocinho interessante, claro. Esse é pra te ajudar. O japamala? O japamala, sim. Eu vou te trazer um japamala de osso. Esse aí eu não sei se você usaria, mas ficou aí de lembrança. Esse aqui é aqueles... Sálvia. Sálvia para... Eu vou te trazer um incenso de Karen para você conhecer. Olha só. Você quer ver o cheiro? Sentir o cheiro de incenso de Karen? Quero. Eu vou te trazer um de legumes. Tá. Que é para usar para espíritos mais calmos. Ok. E um de carne, para você ver a diferença. E como eles são feitos à mão, e tem as orações em volta. Olha só. E eles vêm selados mesmo. Sabe aqueles selos de anel? Eles vêm selados. Parece feito... Eu vou trazer pra você e a gente vai abrir aqui na hora. Combinadíssimo. E tá a gente super acende combinado. E a gente faz a prática. Vai fazer tudo de uma vez. É isso, é isso aí. Foi um prazer, Rodrigo. Olha, volte, né? A gente tá combinando várias outras coisas aqui, então com certeza ele volta em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso sempre. É isso aí, compartilha com todo mundo esse episódio. Com certeza você deve ter um caso aí na sua casa, né? Com certeza. Quem nunca, né? Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um episódio inédito. Um beijo, um abraço e até a próxima.